Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. Rússia e China são aliados? Até que ponto vai essa aliança? Existe alguma rachadura entre esses dois países? É o que você vai saber se você ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes, um recado importante. Se você não está inscrito no canal, então inscreva-se agora. Ative o sino das notificações para você ficar a par dos próximos vídeos. Também é muito importante que você deixe o seu like e também comente a respeito do conteúdo desse vídeo. Isso ajuda e muito a crescer o nosso canal. Para que você possa entender o atual contexto das relações entre Rússia e China, farei um breve resumo das relações entre a China e a então União Soviética. Em 1949, os comunistas assumem o poder na China. Os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, derrotaram os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, que acabou fugindo para a ilha de Taiwan. Por isso, até hoje, existe uma treta, digamos assim, entre a China e Taiwan. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Com a chegada dos comunistas ao poder na China, eles receberam amplo apoio da União Soviética. O apoio dos soviéticos aos chineses iam desde insumos para a agricultura, aço para a indústria. Era muito importante para os soviéticos a industrialização na China, bem como armas e equipamentos militares. Tudo ia bem nas relações entre China e União Soviética, até a chegada de um homem ao poder. Estamos falando de Nikita Khrushchev. Ele assumiu oficialmente o poder em 1956, após a morte de Stalin. Nikita Khrushchev iniciou uma aproximação com países capitalistas, ficou muito preocupado com bens e consumos da população soviética e tratou logo de tirar a imagem de Stalin como sendo uma autoridade tida como um deus. Houve uma desestalinização na era de Nikita Khrushchev ao poder. E isso batia de frente com o que estava ocorrendo na China, onde Mao Tse-tung prezava muito pela figura do líder como sendo um ser supremo, como sendo um deus, nos moldes que você já deve ter observado, visto em reportagens, como é na Coreia do Norte. O líder ele é tido como uma espécie de deus, né? Inclusive há cultos para eles. Mao Tse-tung ia nessa mesma linha, aí já começou uma grande divergência entre o comunismo soviético e o comunismo chinês. Mao Tse-tung chegou a criticar publicamente o comunismo soviético, chegando a dizer que ele não era autêntico, né, e que não expressava as ideias de Karl Marx. A partir de então, houve uma rachadura. União Soviética e China já não falavam a mesma língua, digamos assim, e os dois países passaram a se ver como inimigos. A partir de então, os soviéticos pararam de fornecer apoio à China. Lembrando, pessoal, que antes desse fato, China e União Soviética apoiaram a Coreia do Norte na sua luta contra a Coreia do Sul e também as tropas das Nações Unidas e Estados Unidos. Lembrando que a China enviou mais de 1 milhão de homens para lutar ao lado da Coreia do Norte, enquanto a União Soviética fornecia todo tipo de equipamento bélico para a Coreia do Norte. Já na Guerra do Vietnã, os dois países já não tinham as relações boas, mas ambos apoiaram o Vietnã do Norte e os guerrilheiros Vietcongs na sua luta contra o Vietnã do Sul e também contra as tropas dos Estados Unidos. Em 1969, os dois países quase entraram em uma verdadeira guerra após confrontos fronteiriços. Esses confrontos fronteiriços foram por disputas territoriais. A União Soviética chegou a cogitar destruir a China nuclearmente, algo que não foi aprovado pelos Estados Unidos. Em 1979, a União Soviética resolve invadir o Afeganistão. O Afeganistão contou com o apoio dos Estados Unidos e, olha só, também da China. Como você pôde ver até aqui, as relações entre China
e União Soviética partiu de extremamente boas para quase uma guerra nuclear, mas tudo mudaria em 1989. Em 1989, o então primeiro-ministro Mikhail Gorbachev, que estava liderando a União Soviética, visitou Pequim. Deng Xiaoping, que era o presidente da China, foi obrigado a recepcionar Mikhail Gorbachev no aeroporto, visto que a China estava passando por um momento muito complicado com estudantes e trabalhadores protestando na Praça de Tiananmen, também conhecida como Praça da Paz Celestial. Eles pediam melhores condições de trabalho, bem como a abertura econômica da China e outras melhorias. Então, o presidente soviético foi obrigado a ser recepcionado no aeroporto. Mas ali, pessoal, foi um fator decisivo para a reaproximação de China, União Soviética e, posteriormente, a Rússia. Com o desmantelamento da União Soviética, a Rússia enfrentou ali momentos cruciais até mesmo para a sua existência como um Estado soberano. Foram momentos muito difíceis para a Rússia, mas a partir de então, Rússia e China sentaram às mesas de negociações e resolveram por completo suas pendências territoriais. A Rússia passou algumas ilhas para a China, a qual eles reconheceram que era de direito da China. A China assinou um documento afirmando que a Rússia não lhe deveria mais nada. A partir de então, as relações entre os dois países passaram de uma inimizade, de inimigos, para amigos. Mas foi somente a partir do governo Putin que as coisas mudariam por completo. Putin recolocou a Rússia como um grande player no cenário geopolítico. Agora a Rússia não somente era um coadjuvante, como foi na década de 90, sem muita autoridade, sem impor as suas vontades, mais aceitando do que tentando impor, porque a Rússia passou um momento muito complicado. Como eu disse, até mesmo sua existência territorial foi ameaçada quando os rebeldes, da Chechênia que é uma espécie de estado russo, queria sua autonomia. Mas foi somente no governo Putin, que endureceu na sua luta contra os chechenos, que tudo voltou a se acalmar. Falando um pouquinho dessa guerra contra os chechenos, foi muito importante para a existência da Rússia como Estado. Isso porque outros estados poderiam seguir a linha da Chechênia caso eles tivessem conseguido o êxito. Ou seja, se a Chechênia tivesse conseguido a sua independência, outros estados russos poderiam seguir o mesmo caminho. Mas Putin não permitiu que isso ocorresse. Mas você deve estar se perguntando, por que a Rússia e a China se aproximaram tanto? Em 2008, a Geórgia resolve invadir a Ossétia do Sul com o pretexto de que separatistas pró-russos queriam a independência da Ossétia do Sul em relação à Geórgia. A Rússia resolveu intervir nesse combate, nesse confronto, alegando que cidadãos russos estavam sendo massacrados pelas tropas georgianas. Rússia e Geórgia passaram a guerrear. A guerra durou 5 dias e os russos expulsaram os georgianos da área da Ossétia do Sul. A Geórgia contava com apoio americano em termos de material bélico e também treinamento. Isso irritou profundamente Washington, que a partir de então começou a ver a Rússia de novo como um grande jogador, um grande player, mas também como um inimigo. Em 2014, a Rússia resolveu mostrar toda a sua capacidade ao invadir e anexar a Crimeia. Ação essa que podemos dizer foi cinematográfica, digna dos melhores filmes de Hollywood, porque os russos não atiraram e não mataram ninguém. A partir de então, pessoal, o Ocidente começou a ver a Rússia como inimiga, aplicaram sanções econômicas e, principalmente, as relações entre os Estados Unidos e a Rússia degringolaram de vez e os dois passaram a lutar indiretamente em outras áreas, como no caso da Síria. Com a chegada de Xi Jinping ao poder,
Xi Jinping começou rapidamente a modernizar a China em termos de equipamentos militares. Xi Jinping também começou a fomentar principalmente a sua marinha, num ritmo muito acelerado, produzindo diversos navios ao mesmo tempo. A China também passou a construir ilhas artificiais no Mar do Sul da China, o que irritou muito o Washington. Vocês perceberam, pessoal, que tanto Rússia e China passaram a ter um inimigo comum, os Estados Unidos? A guerra comercial travada entre China e Estados Unidos e as sanções econômicas sofridas pela Rússia automaticamente jogaram Rússia e China do mesmo lado. Só para vocês terem uma ideia, Xi Jinping, o presidente da China, já visitou a Rússia por mais de 30 vezes. E sabe como os dois se consideram? Como grandes amigos. Xi Jinping chegou a dizer que Putin era o seu melhor amigo. Em contrapartida, Putin disse que ninguém jamais abalaria as relações entre China e Rússia. No campo militar, pessoal, ao contrário do que um professor de geopolítica disse, obviamente eu não vou citar o nome do canal, porque ninguém divulga o canal falando de guerra, não concordam? Mas esse professor disse, não foi somente através do exercício de Vostok 2018 que China e Rússia estreitaram seus laços no campo militar com treinamento em conjunto. Antes disso já havia o Zapad 2017 e também o Joint Sea. Outro fator importante é que a Rússia vendeu para a China nada mais, nada menos do que 70% de armas e equipamentos bélicos que a China comprou. É muita coisa. Agora, qual a importância de um país para o outro? Onde eles se completam? Com as sanções econômicas sofridas pelo Ocidente, a Rússia viu sua economia abalar. Obviamente, ela correu para onde? Para a China. Voltou seus olhos para a China, que é a segunda maior economia do mundo, atrás somente da economia dos Estados Unidos. Por sua vez, a China, que também sofreu sanções econômicas numa guerra comercial com os Estados Unidos, mas os enfrentamentos ocorridos no Mar do Sul da China pela expansão chinesa, querendo expandir o seu território marítimo, em busca de ilhas e dominar toda aquela região, obviamente os chineses viram nos Estados Unidos um inimigo. E quem seria seu grande aliado? Quem poderia ter voz militar para apoiar a China? A Rússia. Xi Jinping é um presidente um pouco mais contido do que Putin. Putin, apesar de ser extremamente pragmático, inteligente e ter ações pontuais, é um pouco, digamos assim, mais agressivo nas suas atitudes. Isso porque a Rússia tem uma grande capacidade militar de mobilização, visto o que ocorreu na Síria e também com a mobilização de tropas próximo à fronteira com a Ucrânia. De momento, o interesse maior da China é uma luta comercial com os Estados Unidos e também sua expansão no Pacífico, principalmente através do Mar do Sul da China, enquanto a Rússia quer ver longe das suas fronteiras a OTAN. Os interesses dos dois países, por enquanto, andam paralelamente, nenhum atravessa o outro. Por isso, as relações entre China e Rússia são boas. As relações entre Rússia e China só não são melhores, pessoal, porque a Rússia exporta muito para a China, principalmente carvão, petróleo e também armas. Mas, em contrapartida, a Rússia não está nem entre os 10 melhores importadores da China. Mas o que poderia ser uma pedra no caminho das relações entre Rússia e China? O que poderia desencadear interesses contrários nessa relação? É o que você vai saber a partir de agora. Apesar de Xi Jinping dizer que Putin era o seu melhor amigo, a China não reconheceu a Crimeia como sendo parte do território russo. Na Assembleia da ONU, a China simplesmente se absteve, não votou nem a favor nem contra. Mas já que é um grande aliado da Rússia, China poderia ter ido lá e dito ok, sim, a Crimeia faz parte, pertence à Rússia.
mas a China não reconheceu. Na sua Rota da Seda, também os chineses estão expandindo em áreas que antes eram exclusivamente dominadas pelos russos, como o Cazaquistão, por exemplo. Xi Jinping já visitou o Cazaquistão e, comercialmente, quer expandir os negócios chineses por ali. Isso Moscou não vê com tão bons olhos assim. Outro fator importante que poderia ser uma pedra no caminho dos dois países é que você já deve saber que a Rússia é o maior país do mundo, territorialmente falando. Mas em relação à sua população, com um pouco mais de 168 milhões de habitantes, podemos dizer que a Rússia é demograficamente praticamente não habitável. Mas já em contrapartida, a China, territorialmente falando, é bem menor que a Rússia, porém sua população é muito maior, chegando a 1,4 bilhões de pessoas. Isso poderia representar uma ameaça à Rússia? Poderia, em algum momento, os chineses quererem invadir a Rússia por causa do seu território e pelo tamanho da população chinesa? Putin já disse que isso não é uma ameaça. Também Putin iniciou conversas com o Japão. Japão, que é visto como inimigo dos chineses. Isso poderia ser uma pedra no sapato nas relações entre os dois países? Outro fator importante. A China tem como inimigo a Índia. Índia que é um forte parceiro da Rússia comercialmente falando, principalmente no desenvolvimento e fabricação de armas. Isso, Moscou não vê com bons olhos essa diferença entre Índia e China. O ideal para os russos era que os dois países fossem amigos e consumissem aí produtos russos, principalmente armas. Para finalizar esse vídeo, pessoal, para não ficar muito comprido, os especialistas divergem sobre essa aliança sino-russa. Muitos acreditam que em algum momento China e Rússia vão se tornar inimigos. Outros dizem que a aliança só tende a se fortalecer. Eu particularmente creio que a aliança entre os dois países tem tudo para ser melhorada. Até porque a China tem muito a oferecer à Rússia, é a segunda melhor economia do mundo, querem construir uma estação espacial na Lua e um precisa do outro. A Rússia precisa da economia da China e a China precisa do conhecimento e de toda a capacidade e o peito que a Rússia tem para enfrentar os Estados Unidos, que no momento é um inimigo comum dos dois. Essa é a minha opinião. Mas e a sua opinião? Qual a sua opinião a respeito? Deixe nos comentários abaixo, que isso é muito importante para o canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva mais uma vez, se você não tiver inscrito, e deixe seu like. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.